versículo 2, versículo 3, para a nossa meditação na noite deste dia. Temos certeza que Deus está presente neste lugar. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa, pela vida dos membros da igreja Amós, que se faz presente, nossa irmã Adriana, que Deus tem resgatado e está nesta noite adorando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus neste lugar. 1 Samuel, capítulo de número 18, do versículo 1 ao versículo 4, quem encontrou diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram alianças. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amou como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o arco e o seu cinto. Amém. Só até aqui para a nossa meditação nesta noite. Confesso aos irmãos que subo neste altar nesta noite com temor e tremor para ministrar a palavra do Senhor Jesus. Todos que sobem aqui neste altar, treme, a carne treme, parece que a voz quer faltar, as pernas parecem que batem uma na outra, porque quando se trata de falar da palavra do Senhor, nós não estamos tratando de falar de qualquer coisa. Nós estamos tratando de falar daquela palavra que traz vida ao que está morto. Nós estamos falando daquela palavra que bate na enfermidade, a enfermidade tem que bater em retirada. Nós estamos falando de um Deus sobrenatural que manda na terra, que manda no céu, que determina. Nós estamos falando de um Deus que olha para a natureza e comunica com a natureza, que quando o mar se levanta embravecido, Ele olha para o mar e fala: mar, te acalma, vento te aquieta. Então é impossível o ser humano, é impossível o homem, criatura criado pela mão desse Deus tão poderoso, tão extremo em santidade, abrimos a boca para falar dele, da grandiosidade dele, da misericórdia dele, não surgir temor no nosso coração. É impossível nós abrir a nossa boca, abrir a Bíblia para ler, para meditar na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor não impactar os nossos corações, não ir de encontro à nossa alma. É impossível nós abrir o nosso coração chegando na presença do Senhor para nos derramar diante dele e algo extraordinário não nos comover dentro de nós. É impossível você chegar na presença do Senhor para prestar um culto de adoração a Ele na tarde deste dia e a tua alma não ligar com aquilo que Ele quer falar nesta noite. É impossível você chegar neste santuário, é impossível você dobrar os teus joelhos e dizer que nada aconteceu, que nada está acontecendo. É impossível você chegar na presença dos reis, do Senhor dos senhores, e não sentir que nada acontece no mundo espiritual. É impossível você fazer uma análise retrospectiva de tudo que Deus tem feito, do cuidado que Deus tem feito, da família que Deus tem te dado, dos livramentos que Deus tem te dado, das bênçãos que Ele tem derramado, e você não vê o cuidado de Deus na tua vida. Quando se trata de explanar a preciosíssima palavra do Senhor, é impossível nós não sentir a grandeza de Deus, é impossível nós não ver o cuidado de Deus para conosco. Quando nós começamos a decorrer os trechos da preciosa Escritura,
nós começamos a ver os cuidados do Senhor naquele que é chamado, na vida daquele que tem uma promessa, na vida daquele que tem chamada, que é determinado para lutar, na vida daquele que tem uma marca, que tem uma chamada extraordinária na tua vida. É impossível nós não vermos os cuidados do Senhor. E no trecho em que lemos, se nós retrocedermos um pouquinho, nós vamos ver o cuidado do Senhor sobre a vida deste grande homem chamado Davi. A Bíblia nos narra no capítulo 16 do mesmo livro na qual lemos, que Deus chega para o profeta Samuel e fala: Samuel, eu tenho rejeitado a Saul, até quando tu terás dó do povo de Israel? Havendo eu ter rejeitado a conduta, havendo eu ter rejeitado o jeito que Saul tem se apresentado perante o meu povo, até quando tu ficarás com dó? Deixará o povo sofrer, deixará o povo padecer, o povo ser castigado. Desce até a casa do homem chamado Jessé, porque entre os teus filhos tenho eu provido um rei conforme o meu coração. Coisa boa é quando Deus olha do céu para quem está na frente da liderança e fala assim: na igreja tal eu tenho alguém segundo o meu coração para entregar a direção da minha noiva. Coisa boa é os membros estar sentados sabendo que na frente da igreja, na frente da obra, está alguém segundo o coração de Deus. Coisa boa é eu e você sermos liderados por alguém que nós olhamos e falamos assim: esse tem visão de Deus, esse tem capa, esse tem cinto, esse tem espada. Aleluia! Isso tranquiliza a nossa alma, isso tranquiliza e nos traz tranquilidade ao nosso ser. Isso faz com que a nossa confiança em Deus aumente cada vez mais. Isso faz com que as almas venham para a igreja, não porque só eu e você tem convidado. Isso faz com que as almas cheguem, por quê? Porque na frente da liderança tem alguém que foi escolhido, que foi colocado, que foi levantado pelo eterno soberano, Deus criador dos céus e da terra. E quando Deus chama o profeta Samuel e fala: desce à casa de Davi, aleluias, que ele chega, nasce uma preocupação na vida de Jessé, no momento que ele olha para o profeta, porque toda vez que o profeta aparecia na casa de alguém, é para determinar uma sentença na vida daquela pessoa. E Jessé se dirige à pergunta e fala para o profeta: profeta, é de paz a tua vinda na minha casa? E o profeta fala assim: é de paz a minha vinda. Quando ele entra na casa, ele olha para o primeiro, ele olha para Eliabe e ele fala assim no teu coração: com certeza está aí o escolhido de Deus. Aí Deus brada bem manso e sereno no coração de Samuel: Samuel, não te atenta para a aparência, porque eu, o Senhor, não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, o homem vê a beleza que está perante os seus olhos carnais, mas eu, o Senhor Deus, Criador dos confins da terra, olho para o interior. Eu contemplo a sinceridade, eu contemplo o coração. E com isso passa os 7 filhos. Samuel olha de um lado, olha do outro, não vê mais ninguém, dirige a pergunta a Jessé: acabaram-se os jovens? Acabaram-se os mancebos? Ele fala: não, tem um que está atrás da malhada das ovelhas, aleluias. Tem um que não está aqui, tem um que está usando a espada, tem um que está defendendo as ovelhas no campo. Aquele que ele escolheu não está aqui.
E quem é esse Jessé? Não está todos aqui os seus filhos? Não. Tem o desprezível, tem aquele que não pode aparecer, tem aquele que tem que ficar escondido, fedendo ovelha, sujo lá no campo, e ele só aparece na hora que acabou. Nós senta na mesa, nós janta, nós come, nós tomamos café, o pequeno almoço. Depois que tirou a mesa tudo, ele chega e nós pega a comida e leva para ele, porque ele não pode se apresentar, ele é o menor. Mas Deus tem contado com a minoria menor nesta última hora. Deus tem levantado os desprezíveis. Ele tem que comer escondido para ninguém ver, porque ele não tem importância perante nós. Ele é a vergonha, ele é o desprezo da família. Ele não pode sentar na mesa. Samuel fala: nós vamos quebrar o protocolo, nós não vamos assentar na mesa enquanto ele não chegar. Manda buscar o homem, manda trazer, porque a ordem é sentar na mesa só depois que ele chegar. Pode até tirar a mesa para você, pode até jogar você para fora, mas a mesa está sendo preparada para você sentar. Ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar. Se tirar a mesa, vai ter que voltar e arrumar. Arruma de novo, que ninguém senta, ninguém come. Aleluias. Nós só assentaremos na mesa para dar prosseguimento à refeição. Depois que o escolhido, depois que quem tem intimidade, depois de quem tem vida no altar chegar. Quando Davi se apresenta, aleluias, a voz do Senhor falou com Samuel: unge, Urimiando e Candarabagaias, derrame o óleo. Eis aí o homem, o rei conforme o meu coração. O sofrimento do meu povo vai acabar, vai cessar, porque agora quem tem intimidade comigo está no governo. Davi é ungido a rei, volta para apacentar. Só que quando Davi está sendo ungido a rei, Davi está lá escondido no campo, aleluia. O cenário de guerra no campo filisteu está sendo montado. A estratégia para erguer Davi está sendo preparada. Deus está olhando o espírito mau e falando assim: vai agora atormentar a vida de Saul, porque o socorro também vai chegar. Quando o azeite desce na cabeça de Davi, o espírito mau começa a atormentar a vida de Saul. E Davi volta para cuidar das ovelhas. Davi recebe a unção, continua escondido entre as malhadas. E o pai de Davi fala assim: Davi, vai ver como seus irmãos estão. Leva pão para os seus irmãos e traz notícia de como se sucede no campo de guerra. E Davi obedece ao seu pai, pega a água, pega o pão e vai. Quando Davi chega, todo o cenário de guerra está preparado. A afronta do gigante filisteu já tinha dias que ia vir acontecendo. E quando Davi coloca o pé no arraial, no campo de guerra, Davi se depara com muitos medrosos e covardes, aguentando afrontas do gigante por nome de Golias. E quando Davi ouve, Davi não se inquieta.
Davi não se contenta em ficar calado, porque se tem uma coisa que o homem de Deus, que quem tem visão de Deus faz, é quando vê o pecado, é quando vê a coisa errada, ele não se quieta, ele não se cala. Pastor, mas eu estou vendo e não estou conseguindo. Ei, usa o que você tem, vai para o joelho, vai para a oração, que ele te ouve. O homem de Deus, a mulher de Deus, não se conforma. Ele não se cala, ele não para quando ele vê o pecado, que ele não pode fazer algo, ele vai para o joelho. Sabe qual é o maior erro de nós humanos? É às vezes nós vemos as coisas erradas e querer batalhar com a nossa força. Efésios capítulo 6 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados que assolam nas mansões celestiais. Um dia desse nós estávamos na oração na nossa congregação, às 10 da noite, mas estava aquele clima de quebrantamento, e a glória de Deus estava descendo. De repente parece que jogou um balde de água fria. Sabe quando está aquele fogo que alguém joga água que apaga? E aí parece que acabou tudo, parece que a presença de Deus se foi, parece que o fogo apagou. E aí começou a dar sono nos irmãos, e nós orando, e um dos nossos obreiros chegou para mim e falou assim: pastor, eu tive uma visão aqui agora. Falei: então fala, meu filho, o que foi que nós vamos orar, continuar orando. Ele falou: pastor, eu estava aqui orando, e se tem uma coisa que eu tenho pedido a Deus, eu tenho orado e falado com Deus, é para tirar do meio do nós, no meio do seu povo, é o espírito de ciúme, o espírito de inveja, o espírito de contenda, o espírito de divisão. Nada vai para frente onde tem divisão, onde tem discórdia. Não tem coisa pior do mundo do que porque você está com o joelho no chão clamando ao Senhor e tem alguém que está clamando contra. Não tem, a coisa não anda, a coisa não vai. E eu tenho orado: Senhor, tira do meio da tua igreja o espírito de ciúme, tire do meio da tua igreja o espírito de disputa, que parece que é uma disputa, alguém querendo fazer melhor para mostrar que sabe mais. E eu tenho orado a Deus, parece que eu tenho que mostrar para o meu irmão que está do lado que eu faço melhor. Ei, faz melhor para Deus. Quem te vê é quem te chamou. A presença dele está aqui. Quem te vê é quem te ungiu e quem te apostou em você. Não tem coisa pior do mundo do que a liderança, o pastor da igreja está com a visão espiritual de salvação de alma e de batismo com o Espírito Santo, mas parece que tem um que está torcendo contra. Não, isso não vai acontecer. Ô pastor, não vai dar certo. Parece que faz até jejum contra, parece que está torcendo contra, a coisa não anda, não vai. E o obreiro chegou e falou: pastor, eu tive uma visão. Eu falei: então conta. Nós estávamos aqui orando, pastor, e eu vi que entrou dois seres diferentes pelaquela porta ali, pastor. E no que entrou esses dois seres, eu olhei, e para mim eram duas pessoas normais, e eu continuei orando, e aquele clima gelado na igreja. Isso já era quase meia-noite. E aí ele pegou e não entendeu nada. Ele voltou para a oração de novo e perguntou: Deus, o que é isso? É duas pessoas normais. Aí o Espírito Santo falou no coração dele: olha com os olhos espirituais e observa. Aí ele observou, ele olhou direito. Na hora que ele olhou, um foi para a posição, permita-me, meu querido, usar você como exemplo, na posição que o diácono fica, que nele está, e o outro passou a mão no microfone. E aí Deus falou assim: ó, esses dois seres que entrou aqui, entrou para paralisar essa oração que você está fazendo, o que o pastor está fazendo. Desse jeito Deus falou com ele. Esses dois seres que entrou aqui, entrou para colocar disputa, para colocar discórdia, para ver quem faz mais, e para as palavras sinceras não sair mais, a oração mudar.
Aleluias. Eu arrepiei na hora que ele me contou isso. Eu falei, meu irmão, então nós vamos repreender agora. Nós vamos levantar um clamor e vamos repreender. Porque até hoje ainda continua sendo o que abre a chave, ainda é a oração. O que continua derrubando cadeias é a oração. Não tem espaço para contenda dentro da igreja do Senhor. Não tem espaço para discórdia no meio da liderança, no meio dos obreiros. Oramos, repreendemos, a glória parece que voltou novamente. E mais uma vez eu falei, a oração das 22 a 1 da manhã tem que continuar. A igreja continuará orando. E Deus está salvando. E daqui a pouco Deus vai estar batizando as crianças com o Espírito Santo. E quando Davi chega no campo de guerra, que ele ouve as afrontas, ele não se acomoda, ele não concorda com a situação. E ele parte para a batalha. Eu e você só vai conseguir ganhar a guerra quando nós sair do nosso acomodismo e partir para o contra-ataque. A igreja de Atos capítulo 2, a igreja de Atos capítulo 1 que Jesus estabeleceu, começou a vencer, é quando matava um, que o sangue daquele se tornava semente, matava um crente e nascia uma igreja. Herodes mandava matar, o soldado chegava e apedrejado, ali nascia uma igreja. A igreja ia andando, ia vencendo, ia ganhando, ia crescendo. E todos nós conhecemos a história. Davi vence um gigante. Golias não deixa mais, Saul não deixa mais Davi retornar para a casa do seu pai. Prende Saul. Só que algo destacou, e aqui eu entro na mensagem para começar a ministrar para a tua vida na noite de hoje. Só que quando tem aquela atitude de Davi, homem desprezível, esquecido, mas destacado por Deus e lembrado por Deus, o filho do rei olha para Davi e vê algo diferente em Davi. Depois de Davi ter vencido, ter matado Golias, ter trazido a solução que o povo achava não ter mais jeito. E quando Davi se apresenta perante Saul, no capítulo 18, a qual fizemos leitura nesta tarde, a Bíblia vai dizer, o escritor vai dizer que Jonatas olha para Davi e a alma de Jonatas liga com Davi. A alma de Jonatas entra em sintonia com a alma de Davi. Aí Jonatas olha para Davi, sabe por que a coisa andou bem e foi bem, e Deus usou tanto Davi da maneira que usou? Porque quando o inimigo aparece no nosso caminho, a responsabilidade, a incumbência, não é eu e você tirar ele do nosso caminho. A responsabilidade, esse trabalho não é teu. Esse trabalho é de Deus. Foi Deus que colocou, foi Deus que permitiu, é Deus que vai tirar. E quando o povo entra na cidade cantando e gritando, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Nasce um inimigo, aleluias. Nasce um inimigo contra a vida de Davi, aleluias. Mas Jonatas entendeu de forma diferente. Deus sabia que iria levantar o inimigo. Aí Deus vai e fala assim: eu vou levantar logo o filho do rei para fazer aliança com este rapaz, com este moço, porque é esse que eu vou usar. É esse que vou levantar, porque eu achei agora a pessoa conforme o meu coração. E o texto em que lemos vai dizer que Jonatas faz aliança. Jonatas faz acordo com Davi. Não surge ciúmes. Olhando para o contexto histórico da época, Jonatas tinha todas as situações, Jonatas tinha todos os direitos de olhar para Davi e falar: não, este lugar de rei não é para você.
Este lugar de rei é para mim, porque é a minha família que tem a linhagem real. Quem tem que assumir o trono depois do meu pai será eu, mas não. Jonatas olha e fala assim: o que importa é o nome do Senhor ser glorificado. Não, a glória aqui não é para Davi, não é para Saul, não é para mim. A glória aqui é para o Senhor dos exércitos. Aí Jonatas percebe que o reino está em ruína, que os dias de Saul estão contados. Aí Jonatas fala assim: deixa eu fazer logo uma aliança, porque eu não sei o dia da manhã o que será da minha família, da minha descendência. Eu preciso fazer um acordo com esse meu amigo, e faz aliança com Davi. E o que me interessa, o que me chama a atenção, é que quando Jonatas faz aliança com Davi, o texto vai dizer que Jonatas tirou as suas vestes. Aleluia. O texto vai dizer que Jonatas tirou a sua capa. Aleluias. E entregou a Davi. Eu comecei a perguntar a Deus: Deus, o que quer dizer essa capa? Aleluias. Aí Deus falou assim: capa é chamada. Em outras palavras, Jonatas olha para Davi e fala assim: o chamado aqui para exercer o reino não sou eu, o chamado aqui é você. Eu estou aqui para te ajudar, é para andar junto. Eu estou aqui para chorar junto, é para carregar a cruz juntos. E quem é chamado não escolhe ser chamado. Para de contestar com Deus o que tem acontecido na tua chamada. É Deus quem permite, foi Deus quem colocou, e Ele tem o tempo determinado para cessar. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Eu chorei essa madrugada por esta mensagem que seria ministrada e eu não queria vir, mas eu estou aqui para fazer aquilo que Ele manda. Quem chama, quem capacita é Ele, ninguém escolhe ser chamado. Davi não escolheu estar no reino, mas Deus escolheu Davi. E Deus revelava no meu coração, companheiros que aqui estão, que a obra não está alavancando mais. Deus falava claramente esta madrugada quando eu orava a Ele, que a obra não está alavancando mais, porque ainda tem pessoas que estão fazendo cafezinhos, reuniões e convidando os outros para ir dentro de casa para falar mal da liderança, para falar mal do pastor, mas Deus está tirando este espírito imundo. A obra de Deus, foi Ele quem chamou, é Ele quem capacita, é Ele quem faz. E Deus falava claramente ao meu coração: está fazendo reuniões, cafezinhos, para falar mal dos projetos, para querer saber o que está se passando. E o meu espírito está se afastando. Ei, mas o tempo está determinado, o tempo está contado. Quando a luta começou, Deus já tinha determinado o dia que ela ia acabar, o dia que ela ia cessar. Quando Eliseu chega perante Elias, Eliseu percebe que ele vai ser assunto ao céu no redemoinho, no carro de fogo. Elias olha para Eliseu e fala assim: ei, pede o que quiseres, e eu te dou. A oportunidade é agora. E Eliseu não pensa duas vezes em falar assim: eu quero porção dobrada sobre a minha vida. Aleluias.
Não, só dois entendeu. Eliseu olha assim e fala: eu quero porção dobrada. O que é que você está escolhendo nesta última hora? O que é que você quer? Pede a Deus que Ele te dá. Quem quer porção dobrada, mas é para a glória de Deus aparecer. Elias reconhece o tamanho do compromisso, o tamanho da responsabilidade que Eliseu escolheu. E Elias fala assim: se me vires, quando eu for tomado de ti, receberás. Ei, tem um segredo para receber: tem que estar atento, tem que estar ligado, não pode desligar, tem que estar atento, tem que estar em comunhão, tem que estar no jejum, tem que estar na oração, tem que estar na palavra. E quando Elias sobe, Eliseu fica olhando: meu Senhor foi, ai ai, que será de mim agora? Meu Senhor sumiu. Ei Elias, eu te pedi, cadê? Quando ele está olhando a capa, ele pega a capa. Só um entendeu: esconde, porque chamada não é para ser mostrada. Chamada não é para ser mostrada, é para ser exercida. Pode esconder entre os matagais, mas Deus está te vendo e vai te trazer. Eu vou deixar você adorar por um instante, porque a glória dele está na casa, ele está aqui. Eliseu esconde a capa. Capa simboliza chamada. Eliseu não mostra que é chamado. E quando Eliseu está passando perante a casa daquela mulher, passa um dia para lá, passa outro dia para cá, a mulher faz uma reunião com seu marido, fala assim: meu marido, já observaste este homem que passa aqui todos os dias? Urimiando e candarabagaias. Eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Eu vejo que este homem tem chamada, porque a chamada não está estampado na testa, chamada está impregnado na alma. Pode até o homem ter tentado te esconder, te matar, mas na hora que Deus te levantar, vai te levantar como leão. E Deus falou comigo, quando eu orava essa madrugada, para ministrar na noite de hoje. E o outro ponto que Jonatas pega e tira e dá para Davi é o cinto. E eu fui perguntar a Deus também o que quer dizer o cinto. Eu fui procurar, fui escrafunchar na palavra. Tudo na Bíblia tem um significado importante para nós. E Deus falou: cinto quer dizer compromisso, autoridade. Aleluias. Eu nunca vi um homem que usa cinto não ter autoridade, não ter compromisso e não ter responsabilidade. No reino de Deus também não é diferente. No reino de Deus tem cinto, tem autoridade, tem compromisso e tem responsabilidade. E aqui eu intitulo a mensagem na noite de hoje: 3 coisas que não pode faltar na vida do homem de Deus. Capa, cinto. A Bíblia nos diz, em Mateus, capítulo 3, versículo 4, que João Batista saía pregando e tinha um cinto sobre os seus ombros, tinha autoridade nas suas palavras, tinha compromisso, tinha responsabilidade, tinha intimidade com Deus.
E Jonatas pega o seu cinto e passa para Davi. Passou a capa, passou o cinto, passou a espada. Aleluia. Quem tem espada? Deixa eu ver quem tem espada. E eu também fui pesquisar. Nós sabemos que espada é a palavra. Isso aí não precisa nem estudar muito para saber. Toda pessoa que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, sabe que espada na Bíblia quer dizer a palavra. Mas nós podemos originalizar, nós podemos contextualizar essa maneira que a Bíblia em várias partes vai dizer sobre espada. E eu também fui perguntar para Deus: Senhor, já que não pode faltar na vida do homem capa, cinto, autoridade, e também não pode faltar a espada, o que quis dizer? Por que passou a espada? Era para ele vencer? Naquele tempo era para ele vencer. Porque quando Davi mata Golias, não foi com a espada. Então simboliza que lá na guerra nem sempre a espada vai vencer. Mas no contexto espiritual, sempre a espada está na frente. Aleluias. No contexto espiritual, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. No contexto espiritual, se não tem espada, você não anda. No contexto espiritual, se não tem palavra, você morre. Porque a mesma Bíblia vai dizer que no princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E sem ele nada do que foi feito se fez, porque por ele e para ele são todas as coisas. Mas Deus falou algo mais forte ao meu coração. Aí Deus falou assim: filho, tem muitos que é chamado e não escolheu ser chamado, mas eu deleguei por chamado e acabou a conversa. Está com a capa, está com o cinto, está com espada, mas não está sabendo manusear a espada de forma que tem que manusear. Aí Deus falou comigo assim: ó, tem muitos que é chamado e não está exercendo a chamada. Quando chega a hora do culto, Deus falou claramente ao meu coração: quando chega na hora dele ir para a igreja, parece que ele já sai de dentro de casa com o coração triste, amargurado, parece que ele está indo para a guerra para morrer. Aí quando ele chega na igreja, em vez dele alegrar porque está na igreja, veio cultuar ao Senhor, ele já chega triste, porque ele não está usando a palavra da maneira que tem que usar. Aí Deus me trouxe clareza ao meu coração: filho, abre a Bíblia lá em Hebreus no capítulo 14, no capítulo 4. Abre a Bíblia lá em Hebreus no capítulo 4 e no versículo 12 e 13, lê o que está escrito lá. Porque a palavra de Deus é viva. Aleluias. Se ela é viva, você não está na escuridão. Ela é luz para os teus pés e luz para o teu caminho. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem poder, ela tem autoridade, ela tem efeito. Aleluias. E ela é mais penetrante do que a espada qualquer de 2 gumes. Aleluias. E ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir qualquer pensamento e intenção do coração. Não adianta eu querer chegar aqui achando que eu estou agradando a Deus muitas das vezes. E no versículo 13 do capítulo 4: e não há criatura alguma encoberta. Quando a Bíblia está falando de criatura, está falando de nós.
E não há criatura alguma encoberta diante dele. Dele quem? De Deus, nosso Senhor, Salvador, Criador dos céus e da terra. Todas as coisas estão nuas e patentes. Ele está vendo tudo, aos olhos daquele com quem temos que tratar. E eu comecei a perguntar para Deus. Foi por isso que quando o nosso obreiro teve aquela visão daqueles dois seres entrando na igreja, a espada vai até a divisão da alma e do espírito. Ela tem poder para discernir qualquer pensamento e intenção. Eu chorei tanto essa madrugada, porque quando eu olhei para o altar, Deus trouxe ao meu coração que tem muitas pessoas que estão subindo para o altar com a alma amargurada. Tem muitas pessoas que estão subindo para o altar de qualquer maneira. A mente está contaminada, o coração está sujo. Eu falei, ai Senhor, por que isso? Até quando isso vai acontecer? A tua palavra nos diz que a tua igreja é um povo santo, lavada, redimida. É um povo sem mancha e sem mácula. É um povo separado, escolhido. E eu chorava tanto essa madrugada quando Deus ministrava esta palavra no meu coração, porque tem muitos na altura do campeonato em que nós estamos, na reta final da igreja na face da terra, nos momentos finais de Jesus voltar para a trombeta soar nas alturas e eu e você encontrar com Ele nas alturas, mas parece que não entendeu, que não compreendeu a seriedade de encontrar com o Senhor nos ares, e passa dias e sai dias, parece que quer levar a vida como se nada tivesse acontecendo, entra mês, sai mês, entra anos, sai ano, e parece que não acordou, entra dias, sai dias, entra horas, sai horas, parece que ainda está com coração apegado no dinheiro, em casa e em carro. Ei, deixa eu clarear sua mente. Aquele que te chamou está voltando para te buscar e você vai prestar conta perante Ele. É tempo de fazermos a diferença. E Jesus está voltando, não há tempo de brincar. Não há tempo de nós olhar para o irmão e querer disputar, como se estivesse no campo de luta corporal. Quem vence a luta aqui é o Senhor. Quem está na frente da igreja é o Senhor. Quem chamou a igreja é o Senhor. Quem peleja por você é o Senhor. Parece que não entendeu a seriedade da coisa, a profundidade. Parece que ainda está dormindo. Parece que ainda não leu o que está escrito em Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Porque no momento, num abrir e fechar de olhos, antes do toque da última trombeta, nós seremos arrebatados, mas os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados a encontrar com Ele nos ares. Mas parece que está tudo normal, que nada está acontecendo. Tem gente que entrou na pandemia e está até hoje na pandemia, entrou na quarentena e está até hoje na quarentena. Parece que não vem para a igreja mais. Precisa ir para a igreja não, os cultos é online. Ei meu irmão, que você está me assistindo aí, precisa ir para a igreja não, os cultos é online. E quem te diz que um tição fora da fornalha ele não apaga e não vira cinza? Se você tirar um tição fora do fogo, já já o vento vai vir e vai apagar. Quem te falou que não precisa? Lugar de vir para se entregar por completo é na casa do Senhor. Lugar de crente que está esperando arrebatamento é na igreja. Te coloque na posição que você vai ver o que Deus vai fazer com você. As pedras que estão no teu caminho, quem permitiu entrar foi Deus, e na hora certa Deus tira.
Não queira sair do lugar que você está por alguém. Quem te pôs lá foi Deus, e Ele vai cumprir o propósito que Ele tem contigo. Não é tempo da igreja brincar. Não é tempo de eu e você ficar pegado nas coisas da terra. Quando eu vim para Portugal, eu falei, eu vou para Portugal para me exercer a minha profissão, trabalhar na minha profissão normal e tá bom. Só que quando chegou aqui, Deus pegou e mudou todo o contexto da coisa. Aí minha esposa chegou um dia e falou assim, nós vamos abrir um negócio para nós. Eu falei, não faz pensamentos e projetos não, que o que tem que prevalecer é o projeto de Deus e nem sempre é o nosso, e depois se frustra. Deixa Deus agir, deixa Deus conduzir o carro. O trem está andando, nós estamos no trem andando, Ele não vai parar para esperar nós fazer qualquer coisa, não. Não é tempo de parar. Jesus está voltando para nos buscar, então vamos arregaçar as mangas e partir para cima, pregar a palavra, ganhar almas, salvar, que Jesus cura, salva, liberta. A palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que espada qualquer de 2 gumes. Vai para o joelho e Deus te dará discernimento de tudo aquilo que tem acontecido no teu contexto de vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e retorno ao microfone a quem é de direito.